Beleza. Tá. Então é para já ter começado a gravar já. Botei o OBS também para gravar. Tá tudo certo, né? Aqui, beleza. Vamos embora. Então, boa noite. Hoje nós vamos apresentar a experiência 3 prática, né? Da matéria de prática de eletromagnetismo da turma 3 com Gerardo. Eu me chamo Henrique de Oliveira. Meu nome é Henrique Mendes. João. Beleza. Então, começar com a introdução. Esse primeiro experimento tem como objetivo consolidar as ideias por trás dos ímãs e campos eletromagnéticos por meio de 3 experimentos práticos e um simulado. Então, objetivos: realizar experimentos simples e de baixo custo para ilustrar os fenômenos relacionados aos campos magnéticos, obter o gráfico de intensidade do campo magnético de um ímã e construir uma bússola caseira, construir um galvanômetro e validar os resultados obtidos por uma tabela, construir um alto-falante que reproduz o sinal elétrico que recebe e simular um freio eletromagnético no máximo. Vou começar com o resumo. É o primeiro experimento, então. A gente vai medir a força do campo magnético gerado por um ímã. Então, nós vamos ter um ímã, vamos posicionar um celular em uma determinada distância e vamos variar a distância do ímã em relação a esse celular. E por meio de um aplicativo, né, nós vamos então medir a intensidade desse campo magnético utilizando o sensor interno do celular e vamos botar um gráfico. Para o segundo experimento, nós vamos construir um galvanômetro bem similar a esse aqui da imagem e vamos então validar as suas medições por meio de um gráfico, né, relacionando o ângulo, né, em relação à horizontal aqui, o ângulo dessa seta, e os valores da fonte de tensão, né? Os valores de tensão da fonte de tensão e os ângulos. Vamos também construir um alto-falante, utilizando papelão, um ímã, uma bobina, um circuito amplificador, como aquele ali, e uma fonte de tensão ali no fundo. E, por último, nós vamos simular um freio magnético no Maxwell, e também eu vou dar uma explicada básica de como ele funciona para o entendimento. Começar então com a parte teórica desse primeiro experimento, beleza? Que é relacionado à intensidade do campo. Então, basicamente, a gente quer saber a intensidade do campo magnético gerado por um ímã. E, basicamente, a gente sabe que um ímã gera ao seu redor um campo magnético invisível. E esse campo tem uma intensidade que varia com a distância. Em regiões próximas ao ímã, por exemplo, esse campo ele é bem mais forte. Então, conforme nos afastamos, ele vai enfraquecendo. Então, com isso, a gente usou como base para esse experimento, para ir medindo, né, essa relação entre campo e distância com o nosso ímã, para que no final a gente possa fazer ali um gráfico, né, uma tabela com esses dados, para ver como é que ele se comporta, né, esse decaimento. E como nesse caso a gente usou o magnômetro do celular fixo ali, né, na bancada, aí a gente foi aproximando, né, e afastando o ímã dele, a intensidade do campo ela variou, né, com a inversa do quadrado da distância, seguindo essa fórmula aí, essa equação, essa relação. Beleza? Então, esse comportamento é esperado quando a fonte está próxima ao sensor fixo, como ocorre também em campos de Spira ou cargas pontuais. Tá? Beleza. Então aqui a gente já vê o, o vídeo, né, a parte do experimento. Então, o objetivo consistia a gente observar como a intensidade do campo magnético de luna varia com a distância. Então, a gente usou o magnômetro do próprio celular fixo ali e a gente mediu a distância com essa reguinha, esse pedaço de trena, conforme a gente foi aproximando o imãzinho ali do celular. Beleza? Ah, Pode é um tocar vídeo? aqui o Pode vídeo? colocar o vídeo? Isso, pode soltar. Então, a gente vê ali que a gente vai aproximando o imã, né?
conforme a gente vai aproximando, os valores de campo da intensidade vão mudando, né? Então vão ficando mais fortes. E a gente vai medindo essa distância, marca ela numa planilha, né, com o valor de intensidade de campo. Depois que a gente conseguir um conjunto satisfatório de dados, a gente consegue gerar o nosso gráfico de decaimento, para saber a curva, como é que se comporta essa curva de decaimento entre intensidade e distância. Só deixar ele rolar mais um pouco. A gente vê que aqui próximo ele já está bem forte, né? Já chega no 30 aqui, nessa Sim, distância. 32 ali. Teve ali 31, 33, 35, 40, 50, 60, 70, enfim. Dá para ver exatamente o que o João falou do decaimento com R1 sobre R ao quadrado, né, e da intensificação nas proximidades. isso. Bom, então, a partir, né, das medições realizadas, aí foi possível, então, construir um gráfico, né, em Excel que mostra essa variação de intensidade do campo magnético. Então, a gente observa que nas primeiras distâncias, ali entre 0 a 5 centímetros, o campo magnético ele apresenta valores bem elevados, como o Lídia acabou de mostrar, e o Popinho que também comentou, na casa ali dos 50, 60, 70, até mais, assim, dependendo. E, né, ele decresce de forma bem rápida também à medida que a gente for afastando esse ímã. Então, aproximadamente, então, ali a partir de 10 centímetros do vídeo, a gente consegue perceber que o campo se estabiliza com valores mais baixos, próximos ali a 10 microtesla, né? Então, indicando uma tendência assim, assintótica na nossa curva. E nosso gráfico ficou assim, né? Que faz sentido com o gráfico de teoria, que ele tem realmente essa curva, mostrando então que o nosso experimento se aproximou bastante ali da base teórica, né, desse experimento. Ah, esse experimento também dentro desse tópico foi a construção de uma bússola caseira. Então, a gente sabe que a Terra possui um campo magnético que faz com que agulhas ou palitos se alinhem na direção norte e sul. Então, a bússola funciona com base nesse princípio. Então, se a agulha, né, aponta para. Então, a sua agulha aponta para o norte magnético. No entanto, no experimento, o palito de dente ele foi magnetizado, né, e montado sobre um suporte que permite essa rotação livre, nessa caixinha aí com água, né? Ah, depois disso, ele se alinha, a gente espera um pouquinho, a gente percebe que ele vai se alinhar no campo magnético da Terra. Então, a comparação com a bússola comercial no caso no celular ali, que a gente pode ver, serve para a gente verificar a precisão da bússola caseira. Então, nesse experimento, o nosso grupo utilizou palito de dente, né, o ímã, recipiente com água, com esse de plásticozinho aí, um pequeno pedaço de papel, que eu acho que eu lembro que parece ser uma embalagem de chiclete, algo assim, e uma bússola comercial, a bússola do celular, né, para a gente poder fazer essa comparação. Pode passar? Então, quais foram os procedimentos experimentais, né? Então, a gente pegou esse palito de dente, que foi cuidadosamente colocado sobre a superfície da água ou recipiente, de modo que ele ficasse flutuando livremente, né? Sem interferências ali. Aí observou-se que mesmo sem o elemento magnetizado, o palito tende já a se alinhar de maneira específica após alguns instantes. Foi o que a gente percebeu. No vídeo também a gente consegue ver isso acontecendo. Ah, observou-se também que o movimento do palito, né? Então, após alguns instantes, ele começou a se mover lentamente na direção da pilastra. Então, a gente aproximou ele de uma pilastra que gera ali um campo magnético próprio dela, devido ao material, indicando a influência de um campo externo sobre o seu posicionamento, né? Então, esse comportamento foi interpretado como resultado da ação de um campo magnético presente na pilastra, que interagia com o ambiente ao redor e influenciava o palito mesmo sem essa magnetização direta. Então, e para confirmar isso, até colocou o celular, que é a bússola, né? Próximo à pilastra, como ferramenta até de verificação. E no vídeo também a gente vai conseguir ver isso melhor. Então, a alteração em sua orientação, a gente reforçou para a gente a hipótese da presença de um campo magnético ali no local. Então, se você soltar o vídeo aí, Henrique, a gente vai conseguir ver certinho isso acontecendo. Então, ele está nessa bússola do celular.
a nossa bússola caseira está ali embaixo, perto da pilastra. A gente pode ver que ela vai se alinhando ali, ó. É um vídeo curtinho, mas dá para entender. Beleza. Perfeito. Então, vamos falar do galvanômetro. Primeiro, o que é o galvanômetro, né? Ele é um instrumento que ele foi projetado para detectar e medir correntes elétricas de baixa intensidade, né? Então, com uma corrente pequena ou que tenha pequenas variações. Em sua essência, o seu funcionamento baseia-se na interação entre um campo magnético e uma corrente elétrica. O princípio fundamental dos galvanômetros está fundamentado na força de Lorentz, que relaciona literalmente a corrente com o campo. E essa lei fundamental descreve a força que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético. Então, bom, eu não coloquei, mas é aquela fórmula F é igual a Q, V produto vetorial B. Se esse condutor ele estiver imerso em um campo magnético, tiver corrente fluindo sobre ele, as cargas em movimento sofrerão uma força perpendicular tanto à direção da corrente quanto em direção do campo magnético. E se utiliza um ímã e uma bobina para fazer esse tipo de equipamento, em que este ímã é projetado para criar um campo magnético radial na região onde a bobina pode girar. Então não é muito complicado não fazer esse experimento. Pode passar. Bom, então o objetivo do experimento era projetar e construir um galvanômetro que fosse capaz de detectar e medir correntes elétricas de baixa intensidade. Como que a gente fez? A gente enrolou fios de cobre em um objeto circular para que se formasse uma bobina. Então, ali na foto, dá para ver que nós usamos uma tampa de garrafa, enrolamos, demos várias voltas com fio de cobre ali, deixamos duas pontas livres, né, para conectar na fonte, para ter corrente. Colocamos um ímã dentro dessa bobina, dá para ver que ela está ali no meio, no centro, amarrado em um arame. Então tem um arame ali que está meio que sustentando esse ímã e que está na parte superior da tampa e vai até o final. No final, a gente colocou outro arame de forma perpendicular, esse arame desse ímã, para que ele ficasse meio livre ali, meio solto, e se tivesse algum movimento, a gente pudesse ver esse movimento. E a gente fixou um transferidor para obter a angulação, né? Na medida que esse segundo arame fosse movendo, a gente poderia ver uma angulação ali. Pode passar. Não, desculpa. Pode botar o vídeo. Vídeo primeiro, Ah, resultado. sim, beleza. Deixa eu abrir aqui. Então a ideia era, a gente ia botar corrente elétrica nessa bobina, o ímã geraria um campo e esse arame meio solto, ele variaria de acordo com a corrente em uma certa angulação. E a gente vai ver aí no vídeo. Então, se a gente aumentar, ele vai aumentar a angulação, diminuir, vai diminuir. Eu tô botando aqui. Vocês estão vendo? Não, Não? Se eu botar a minha tela inteira aqui, acho que vai. agora foi. Oi? Ah, não, o vídeo não tá não, tá a nossa cara aí do Teams. Oxi. É, Ah, beleza. E agora? Oi? agora foi. Beleza. Dá o play. Bom, dá pra ver que a gente ligou e a gente está ajustando a corrente. Na medida que a gente ajusta, ele vai aumentando. E aí, quando a gente diminui, ela diminui. Aí, ó, diminuindo, ela vira para um lado. Aumentando, ela vira para o outro. Perfeito. Pode passar o slide, então.
Saiu o slide. Eu tô botando aqui. Ah, foi mal. Foi, né? Foi. Beleza. Então, com essa angulação, com o transferidor, a gente fez um gráfico baseado na corrente e na angulação. Então, a gente delimitou ali uma angulação zero como sendo 0 ampere, e a gente foi aumentando essa corrente. Dá para ver que a variação da corrente ela é mínima, então é de fato que o transferidor vai atuar, o galvanômetro vai atuar, né? Porque ele é para detectar corrente de baixa intensidade, e a angulação vai mudando. A gente foi pegando alguns dados e variando essa corrente e angulação e fizemos esse gráfico. E por fim, o professor veio na nossa bancada, tampou o leitor de corrente, ele ajustava uma determinada corrente e a gente via a angulação e tentava dizer qual era a corrente que estava aparecendo no visor, né? A gente conseguiu um resultado bem perto, ele era tipo questão de 2 de diferença, foi bem próximo mesmo. E é isso, resultado bem satisfatório. Então, o nosso galvanômetro ele realmente detectou e mediu correntes de baixa intensidade de maneira eficaz. Pode passar. Então, seguindo para o terceiro experimento, né, o alto-falante, dando uma breve explicada aqui nos princípios, né, de funcionamento. Então, a gente vai ter uma bobina, certo? Enrolada ao redor de uma certa estrutura cilíndrica, como a gente vê nessa primeira imagem. Essa bobina, naturalmente, vai ter 2 polos, e a gente vai alimentar esses 2 polos com uma certa tensão. A corrente fluindo aqui vai, então, gerar um campo magnético, certo? Essa bobina ela vai ser colocada em um vão em que a parte de cima vai ter um ímã e a parte de baixo vai ser bobina. Esse vão vai ser bem pequeno, mas vai ser suficiente para fazer com que a bobina se mexa livremente. Esse campo magnético gerado por essa corrente vai então interagir com o campo magnético do ímã. Só que a gente precisa de inverter essa polaridade ocasionalmente para conseguir representar fielmente os sinais que estão vindo. Então, para isso, a gente usou esse circuito amplificador aqui que vai fazer justamente isso. Ele vai inverter a polaridade, né, da tensão sendo enviada de acordo com os sinais que ele recebe do celular. Né? No caso, a gente bota um cabo indo do celular para esse amplificador e alimenta, então, a bobina com esse amplificador. Esse amplificador, então, vai traduzir os sinais do celular para as polaridades corretas de tensão, de forma a fazer com que esse campo magnético interaja com esse ímã aqui, fazendo, então, a bobina ou se atrair ou se repelir, de acordo com os sinais enviados. Né? Então, vai ser exatamente essa atração e repulsão que vai fazer essa membrana aqui externa que está grudada nesse cilindro, né, no qual a bobina está colocada, né, vai ser a vibração dessa membrana que vai, então, reproduzir os sons, fazendo, então, a gente ouvir a música. Né? Então, eu vou passar aqui o vídeo para a gente ver brevemente como isso funcionou. Esse aqui foi o nosso alto-falante, né, caseiro, e ali a gente vê o circuito justamente igual a esse aqui. Tá ligado? Então ele dá uma vibradinha aí, pô. A gente vê a música ali de fundo, tocando. E a gente, para comprovar isso também, vai pegar um celular com Shazam, né, que é o aplicativo que identifica a música, e vamos então identificar a música sendo tocada. Então é isso para o alto-falante. Seguindo em frente para o freio magnético, primeiro eu vou dar uma explicada básica sobre o funcionamento, né? Aqui a gente tem uma visão geral de como ele funciona, na verdade da estrutura, né, dele, mas eu vou usar aqui essa seção transversal dele aqui para explicar. Então, né, o carro está em movimento e o motorista apertando o freio. Ao apertar o freio, né, uma corrente vai ser direcionada a essas bobinas, o que a gente vê aqui. São exatamente essas aqui, ó. Então, corrente sendo direcionada a essas bobinas, essa corrente vai então gerar um campo magnético, né? A lei de Ampère nos garante isso. Esse campo magnético vai então interagir com essa placa aqui, ó. Essa placa preta que a gente vê é, na verdade, um ímã.
ao interagir, né, o campo magnético dessas bobinas aqui interagirem com o campo magnético desse ímã, vai acontecer uma atração. No caso, essa placa aqui, ela pode se mover livremente. Então, ocorre essa atração, essa placa se aproxima da bobina e acontece ali um atrito. E vai ser justamente esse atrito que vai, então, diminuir a aceleração do veículo, fazendo ele eventualmente parar ou só diminuir mesmo a velocidade. Quando o motorista, então, solta o freio, por meio de algumas molas que são situadas ao redor, né, dessa placa, ela vai ser, então, puxada de volta para o seu lugar normal. Então, esse é o princípio de funcionamento básico de um freio magnético. Eu vou agora tocar um vídeo, né, onde nós simulamos esse freio magnético no ANSYS. Então, deixa eu abrir o vídeo aqui. Deixa eu mudar a transmissão aqui. Tá dando para ver? Tá? Vocês estão mutados? Tá, né? Beleza. Então, eu vou tocar aqui e vou ir explicando. Eu começo fazendo um cilindro, certo? Ali no meio, boto as dimensões. Esse cilindro vai ser o corpo principal do freio, um raio de 25, tamanho de 20 milímetros. Aí eu vou fazer um outro cilindro ali dentro, que vai servir posteriormente para cortar, né, esse centro. Nós vamos botar posição de 20, um raio de 20 também, uma altura de menos 15. Eu já vou mudar a transparência dele ali para a gente conseguir ver melhor, né? Transparência de ambos. Aí eu vou duplicar, certo? Esse cilindro, botar um raio de 15 ali no centro e vou então fazer um subtract de ambos, formando então esse meio, né? Que vai ser a bobina. Aí eu vou agora só renomear, né? Só por fator de organização mesmo. Nomeei o corpo e vou atribuir o material, que vai ser o aço 1008, né? O ferro 1008. A bobina também, aqui, atribuir uma cor e o material que vai ser o cobre. Então, feito isso, eu vou dar um subtract nas duas, certo? Dessa forma aqui, né? De forma a fazer um vão ali no centro, mas permanecer com essa placa ali ao redor. Eu vou criar um outro cilindro de mesmo raio do que o corpo, certo? Vou botar um tamanho de 4. E aqui, né, a posição no Z, eu vou botar 20 mais um gap. Esse gap vai servir justamente como a distância, né, entre o ímã, né, como eu expliquei anteriormente, o ímã ele se desloca, né? Então, isso aqui vai ser justamente essa distância entre o ímã e a bobina. É uma variável, né? Como eu botei aqui com um valor inicial de 0,3 milímetros. Então, mostrei ali o vão, né? Inicial de 0,3 milímetros. Vou renomear, né? Freio. O material vai ser o aço 1008 também. Mudei a cor, a transparência. Agora, eu vou fazer um outro cilindro ali no meio, com um tamanho qualquer, uma altura qualquer, né? No caso, vai ter um raio de 4, uma altura de 20, de 30. Esses cilindros que eu estou botando agora, eles vão servir, na verdade, como os lugares, né, dos parafusos, onde a gente prega, né, esse tambor de freio ao carro, ao cubo, né, da roda do carro. Então, o raio de 1,5, tamanho de menos 15, altura de menos 15, né? E
A posição ali 22,5, né, no eixo Y, e eu botei ali, foi 26, 25, né, no eixo Z. Então, vai ficar dessa forma aqui, bem no canto. Eu vou, então, agora duplicar não, né? Eu vou repetir, na verdade, esse cilindro aqui que está na lateral ao redor, né, do nosso freio todo. Como eu disse, né? O lugar onde vão os parafusos, né? Então, agora eu vou juntar, né, tudo e vou fazer um subtract, justamente para abrir, né, esses cilindros na escritura. Então, eu faço subtract do corpo do freio utilizando esses cilindros e o resultado é esse aí. Eles ficam vazados, né? Então, feito isso, né, agora eu vou atribuir essa região, né, de isolamento. Vou vir ali, só para demonstrar essa região de isolamento na bobina. Eu vou agora ir ali em editar Surface e Section, né? Eu vou seccionar essa bobina no eixo, ali foi o eixo XZ, né? Então, a gente vai ver que ficam, né, duas plaquinhas ali separadas. Eu vou apagar uma delas, de forma a ficar só uma. E vai ser a partir dali que eu vou, então, atribuir uma corrente, né? Eu separo as duas, primeiramente. Separo as duas e vou, então, apagar esse aqui de baixo, certo? Para ficar só uma. E, a partir dessa, então, eu vou atribuir uma corrente, né? Essa corrente também vai ser atribuída de uma forma um pouco diferente, né? Vai ser esse amp vezes turns. No caso, esse amp aí vai ter o valor de 1 ampere, certo? E como é uma bobina, né? Os turns não são as voltas, né, da bobina. Então, é uma grandeza ali que eu botei do tipo nano, de 200 voltas. Então, feito isso, né, eu tenho ali a minha corrente. Se eu não me engano, eu vou só inverter a direção dela. Isso. Beleza. Então, agora eu vou atribuir, né, o parâmetro de força no nosso ímã, né, na nossa placa, para a gente poder simular, então, essa movimentação que vai ocorrer nessa placa de cima. Feito isso, né, eu faço a minha região ali, eu boto um valor de 110 para todas as direções, para ficar uma região de simulação grande, né, o suficiente para a gente conseguir analisar bem. Aí eu adiciono um solution step, né, normalmente. Aí eu vou ali em Optimetrics, adiciono um parâmetro. Esse parâmetro vai ser esse gap. Esse gap, então, ele vai começar em 0,2 milímetros, vai parar em 1 milímetro com um step de 0,1 milímetros. Essa vai ser a lista, né, de valores que ele vai tomar. Então, como a gente vê nessa lista ali. Beleza? Então, feito isso, né, eu valido tudo para ver se está tudo certo. E eu vou, então, salvar para poder simular tudo. Eu vou ali e boto para analisar. Aqui, né, como o professor sempre disse para a gente fazer, como esse aqui é o projeto em grupo, eu botei as iniciais e a matrícula, os últimos 3 dígitos da matrícula de todos os integrantes. Então, aqui eu estava só olhando os dados de todo mundo para botar. O meu, né? Aí o do João e o do Henrique.
Beleza? Salve, então. Agora ele já começa a simular ali. Processo que levou um pouco de tempo. Então, vai haver um corte aqui só para agilizar o vídeo. Demorou bastante essa simulação aqui. Ali. Beleza? Então, simulado, agora a gente pode analisar os resultados, né? Eu venho aqui em Results e crio os dados magnéticos, certo? Vou voltar aqui. Create Magnetostatic Report e um gráfico retangular, certo? O parâmetro vai ser a força que a gente criou ali na placa. A quantidade vai ser a força magnética, né, nessa placa. E eu crio, então, esse gráfico. E por aqui, né, a gente observa, então, que quanto menor aquele gap, né, quanto menor a distância entre a bobina e o ímã, naturalmente, né, como foi já explicado pelo João, maior vai ser a força magnética aplicada. Bom, a gente foi, então, aumentando, né, esse gap e percebemos, então, que a força magnética também diminuiu. Resultado esperado, né, como a gente já explicou no início dessa apresentação, isso aqui é de se esperar. Eu vou também, após isso aqui, eu já vou fazer também uma análise visual. Então, eu vou só ajustar a câmera. Então, esse gap aqui aumentava e diminuía, e o campo aumentava, né, seu módulo ou diminuía de acordo, né? Então, eu escolho aqui o plano XZ, certo? Vou em Fields B e Mag B, para ver a magnitude do campo nesse plano. All Objects. Então, tá ali. E agora eu vou botar para animar ele. Eu vou cometer um pequeno erro aqui de início. Eu vou animar a magnitude do campo em relação à posição, né, com o tempo, e só que logo depois eu já conserto. Aí eu vou animar em relação à posição, então vai ficar bem estranho de primeira, mas aí logo depois eu já conserto. E a gente tem que, na verdade, animar isso em relação ao gap, né? Então eu boto ali, né? Edito e boto então em relação ao gap. Dou um OK e animo. E a gente pode ver então que, deixa eu só terminar de animar ali, vai ficar bem claro o resultado do gráfico, né? Ele vai se conectar perfeitamente com o que a gente vai ver aqui de forma muito fácil. Então a gente vê, né, que o ímã, né, ele se distancia, então a intensidade, né, do campo magnético diminui também. Quando ele está bem próximo, a gente vê que a intensidade do campo magnético é alta. Ele está distante, o campo magnético, a intensidade é baixa. Então, novamente, só confirmando o que a gente já vem demonstrando, né? Então, beleza. Isso, então, finaliza o experimento do freio magnético. Deixa eu voltar, então, para a nossa apresentação aqui. Beleza. Então, partindo para o fórum de discussão. Alguém quer começar? Cara, eu no alto-falante, não era qualquer configuração que fazia com que o alto-falante funcionasse, né? Tinha que estar bem atento no lance da bobina, da altura com o ímã, Eu da... eu acho que o que pegou mais foi o fato, né, de ser difícil da gente encaixar uma bobina que ficasse Isso, solta o suficiente para ela vibrar, isso, mas não tão solta. Essa isso. foi a maior dificuldade nesse experimento. Foi o mais difícil, né, entre todos eles, foi o que demandou mais tentativa e erro. Mas, enfim, no final a gente conseguiu achar ali uma bobina que encaixava mais ou menos certa, né, no raio interno do ímã, e deu certo. No caso do freio também eu acho interessante, porque
É um freio que dispensa fluido, né? Os freios dos carros que a gente usa, eles utilizam fluido, né? No caso, o cilindro Messi, ele distribui esse fluido para as rodas. Quando você aperta, né, esse fluido, então, vai fazer com que uma placa aperte a outra, aperte ali o interior ali do cubo, né, onde a roda fica. E essa fricção causa, então, a diminuição da velocidade, mas esse freio, né, embora ele possua um funcionamento similar, ele dispensa a utilização de fluidos. Então, você não precisa ficar repondo ali constantemente, contanto que sua bateria esteja funcionando adequadamente, ele vai funcionar também. Muito bom. Outra coisa, do primeiro, que era a intensidade de campo magnético e bússola, o professor perguntou qual seria a alternativa para fazer com que aquela pilastra Uhum. não tivesse um campo tão forte, né? Sim, Até porque a gente meio que foi muito surpreendente, né? Que essa pilastra aí que não era de se esperar. não era de se esperar, é. E aí o que a gente comentou lá era que tinha que revestir com material que isolasse todo esse campo e tal. Uhum. Eu acho que justamente foi esse o ponto do experimento, porque dele propor. Que a gente chegou lá, botou o negócio próximo, né? A gente estava procurando o norte e o sul, numa bússola mesmo, do celular, e o norte e o sul estavam apontando para direções completamente diferentes daquela que a nossa bússola caseira estava É. apontando, justamente por conta desse pilar. Então, serviu para a gente ver que, nesses casos, a gente precisa revestir com algum material que suprima, né, Isso. a força eletromagnética. Muito bom. Interessante. Foi no experimento do galvanômetro, né? Caseiro que a gente fez. A gente passou muito tempo tentando ali arrumar a questão do ímã, né? Que ficava apoiado ali no nosso, junto no aramezinho, porque o peso do ímã, às vezes, ele mal posicionado, né? Ele pendia para um lado e acabava Uhum. por interferir Sim, no jeito na hora da medição, né? Então a sim, gente a teve gente, toda hora ali que tá quebrando o ímã, posicionando no lugar certo, de forma ali que ele conseguisse um equilíbrio, que ele pudesse rotacionar e depois voltar, caso a gente mexesse ali no valor da corrente. Então, é sim, interessante. isso foi outro problema também. Eu acho que, tirando o alto-falante, esse foi o que mais deu dor de cabeça também, porque justamente a gente meio que amarrou, né, o imã naquele clipes, né? Só que a gente, por fim, a gente conseguiu, né? Mas inicialmente, quando a gente amarrava ali, o imã ele ficava pendendo mais para um lado do que para o outro, e o Isso. peso dele, então, causava com que houvesse uma inclinação inicial. E para as medições isso foi uma dor de cabeça, mas eventualmente a gente conseguiu equilibrar ele de forma que o palito ali estivesse sempre na posição correta, né? Sem ser influenciada pelo peso do ímã. Então, acho que é isso, né, galera? Já É isso. deu para Isso. deu para dar uma analisada boa. As nossas referências aqui. E é isso. Obrigado. Boa. Valeu. Deu bom.